Boa noite, amigos do Comendo a Bola. É um prazer estar aqui com vocês. Esse é o nosso primeiro programa ao vivo e aí na toada da Copa do Mundo estamos reunidos, eu em Porto Alegre e os meus amigos Rodrigo Titerix e Carlos Eduardo Falcoski em Florianópolis. E a função aqui do nosso programa, a ideia do nosso programa hoje é bater um papo sobre a Copa do Mundo, esse evento maravilhoso, a maior invenção social da humanidade, que é o futebol. E aí passo a bola aí para vocês, vamos bater um papo descontraído, como sempre. Temos aí um alemão rabugento, porque a Alemanha foi mal, o outro ali de argentino. Oportunista. Tá de argentino porque é oportunista. Não, e veja bem, o uniforme número 2, né, que é mais bonito. Eu sugiro, pessoal, o presidente fazer o início do nosso programa, porque ele, inclusive, no seu Instagram pessoal, fez um texto excelente sobre a eliminação da seleção do Tite, presidente. Quem sabe tu apresenta os teus argumentos aí sobre esse assunto. Queremos começar, então, sobre o primeiro assunto, seria a eliminação da seleção brasileira? Eu acho que sim. É isso? Eu acho que sim. Eu acho que podemos começar por aí. Eu até estou buscando aqui nos alfarrábios um pouquinho daquele texto que eu escrevi para que a gente possa falar um pouquinho sobre ele mais ativamente. Velocidade. Eu escrevi assim. Vai lá. Eu escrevi assim, pessoal. Muita gente discutiu a questão da liderança do Tite, principalmente no que diz respeito a ele ter se evadido do local de disputa e não ter acariciado ou consolado ou mesmo participado mais ativamente até da escolha e da forma como nós participamos da disputa de pênaltis. Isso eu não vou nem entrar na discussão, porque isso, para mim, por mais que ele sempre fez assim, nem sempre o que a gente faz está sempre certo, né? E num momento como aquele, me imagino que deveria ser de forma mais objetiva. Mas na minha manifestação, quando acabou o jogo, pouco depois, eu falei, não podemos tomar um gol em 115 minutos de jogo. Não podemos ir com 7 jogadores para o ataque. E apertar o cara em cima da linha de fundo, né? Isso a gente não podia ter feito. Eu disse assim, né? O jogo foi de eliminatórias, carimbado pela incompetência. Uma seleção convocada, na minha opinião, de forma desequilibrada e equivocada. Um esquema que abriu mão de laterais natos e que não está no nosso DNA jogar daquela forma. Jogar por dentro, jogar marcando. Um jogo em que perdemos o meio-campo, e perdemos o meio-campo. No intervalo, de um jogo para o outro, 4-2 no meio-campo. 3 velhinhos mandaram no jogo, no meio-campo da Croácia. E sem falar que, como eu disse, nós jogamos com 2 jogadores naquele setor. Eu acho que a saída do Vini Júnior foi equivocada, né? Do Vinícius Júnior foi equivocada. Precisávamos, na verdade, mais um meio-campo para equilibrar aquele setor. A gente viu, na minha opinião, que o Pedro, independente de pressão de torcida do Flamengo, etc., era um jogador mais talhado no toque de bola para participar do jogo. Minha opinião que o Richarlison é midiático demais, mas na hora de ser jogador não ajuda. Meteu os 2 gols e já cresceu as asas de pombo, né? No final foram cortadas, porque não jogou absolutamente nada no jogo contra a Croácia. E eu tenho pena mesmo daqueles brasileiros que gostam da seleção, que gastam R$350, R$360 numa camisa de seleção brasileira, quando não é aquela que compram a oficial mesmo, né? E que a gente precisa, nesse novo ciclo, na minha opinião, de mentalidade nova. E eu acho difícil encontrar uma mentalidade nova se não for fora do nosso país. Não entendi.
Mentalidade. Está querendo trazer já técnico estrangeiro, é isso? Tô. Ah, tá. 100%. É, 100%. eu acho que a questão da seleção, deixando um pouco de lado o aspecto tático, eu acho que a crise de identidade, para mim, entre os brasileiros e a seleção brasileira, está no cerne desses desempenhos aí seguidamente, né, com fracassos. Acho que falta muito. O Jair, Copa de 2014 no Brasil, a gente tinha o Oscar como principal articulador de meio campo. O futebol brasileiro está numa seca danada e essa questão de falta de identidade, de falta de, enfim, de vibração entre a torcida, a imprensa e os jogadores, eu acho que isso acaba se refletindo Copa após Copa. E aí, nesse caso, acho que a Argentina deu uma aula para nós brasileiros aí de que a situação é bem diferente, né? Como eles tratam o futebol, a Copa e como nós conseguimos tratar. Acho que posso falar eu agora? Pode, claro, está no programa. Eu acho que tu deu uma misturada, mesmo que Brasil e Argentina sejam, vamos dizer assim, claro, vizinhos e um meio que é uma referência do outro em termos de futebol e também em outros aspectos culturais. E aproveitando a resenha do presidente, os aspectos do lance do gol da Croácia, os aspectos da convocação, tudo bem. Não foi dito nenhum absurdo, né? Eu entendo. Mas será que um pequeno descuido de jogo ele serve para, vamos dizer assim, macular todo um trabalho que ele fez durante 6 anos aí na frente da seleção brasileira? Nós estamos dando a cereja do bolo, que foi Como aquele assim? gol. Nós tivemos dificuldades para ganhar da Suíça, perdemos para Camarões com um time reserva que nós dizíamos, olha, temos o melhor elenco da Copa do Mundo, temos 25 jogadores que podem jogar, entendeu? Fomos para cima da Coreia. Mas assim, ó, Cara, qual foi o único bom jogo do Brasil contra a seleção da Coreia no primeiro tempo? Porque no segundo também não jogou. Não precisava, não né? Jogou, pô. Eu acho que estava decidido. Contra a Sérvia, no segundo tempo, também jogou relativamente bem, né? Mas o que eu quero dizer é que o futebol ele tem um nível de equilíbrio, né? E o Brasil estava entre as seleções que poderiam ter ganho a Copa, porque não teve nenhuma seleção assim muito, muito destacada. Tá? Brasil estava, a Argentina, a França, a Inglaterra, que também foi eliminada na mesma fase que o Brasil, só que, claro, né, terminou aquele jogo com a França de uma maneira diferente. Então, assim, vai ter um probleminha ou outro no jogo. O teu goleiro, às vezes, pode soltar uma bola, o teu lateral direito pode, de repente, estar fora do lugar na hora que não devia. Assim, o futebol é feito assim. Mas, Falcão, a vida é feita assim. Um médico que comete um erro durante uma cirurgia, aquilo resulta em algum problema, né? E o futebol profissional é assim. E outra coisa, a gente fala sempre em cima de resultado. Isso é uma coisa humana, né? O ser humano ele só consegue fazer as análises sobre os resultados. Então, por exemplo, ontem, no que para mim é talvez o grande lance da Copa do Mundo, que é a última defesa do goleiro da Argentina, se aquela bola entra, hoje o mundo estaria de outro jeito. Então, a vida é feita desses pequenos detalhes. O jogo de futebol é a mesma coisa. Isso só reforça o que eu falei. Se o Kolo Muani faz o gol da França,
A França era campeã do mundo. Então, assim, aí o que aconteceu com o trabalho do Scaloni? O que aconteceria, né, no caso? Não, diferente, cara. Diferente porque a Argentina teve um tropeço no primeiro jogo e depois ela veio numa crescente. Ela fez bons jogos. Não, a seleção brasileira não fez bons jogos. Não, Aí tá. tu convoca o lateral direito e insiste em botar um cara na lateral direita que vem jogando o último ano como zagueiro na Juventus. Não, Isso é não, tá. incoerente, cara. Sim, eu falei realmente. Aí tu leva 4, 5 meio-campo e 9 atacantes, cara. Qual a necessidade de levar 9 atacantes? Zagueiro machuca muito mais, tem que levar mais lateral, mais zagueiro, mais meio-campo. Aí tu faz uma alteração e tu coloca o Fred para dar aquela porra louquice de correr lá na frente, tendo talvez um dos melhores cabeças de áreas do mundo que joga no Liverpool para fazer o terceiro zagueiro se for necessário. Aí tu põe o Fabinho e recompõe, não tem mais jogo, cara. Como diria Lauro Búrigo, aos 40 do segundo tempo, acabou. Não, sem reparos, essas tuas observações sem reparos. Mas o que eu acho é que, não sei se dá culpa que o brasileiro gosta de colocar exatamente do Tite, ou do Fred, ou, sei lá, do Daniel Alves. Alisson. Tu acha até que o Alisson teve culpa? Eu não acho, mas foi citado. Então é difícil. A dificuldade dele em pegar pênalti, por exemplo, de não esperar o limite do bater, isso foi criticado. Será que isso tem validade? Eu acho que tem, porque assim, hoje em dia, em alto nível, os goleiros, eles têm que, assim, tem que é um termo forte, mas assim, faz a diferença, pronto, vamos botar assim. Tanto que a Argentina passou por 2 disputas de pênaltis, a Croácia passou por 2, e um tirou primeiro, o outro tirou terceiro na Copa, certo? Enfim, complicado. Mas há uma questão bem intrigante nesse sentido de que, né, o Lauro Búrico não toma pouco mais de 40 no segundo tempo, porque a Argentina tomou 2 vezes, contra a Holanda e contra a França na final. Países Baixos já, né? Agora tu não tem desculpa mais. Mas veja bem, mas 2020, né? Durante a Copa foi chamado de Holanda por todas as... Maurício, só que é o seguinte, a diferença, calma aí, a diferença é gritante. A Argentina tomou um gol aos 55, 54 do segundo tempo contra Netherlands, contra Países Baixos, ou contra a Holanda para contrariar o professor, numa jogada ensaiada. Não foi num contra-ataque desnecessário que tu está marcando lá em cima. Não, tá. Mas faz parte do jogo do futebol. O Lauro Búrigo, como é que ele neutraliza essa jogada ensaiada? Bota 2 volantes, que nem o presidente falou, não deixa o cara passar da linha da bola, ou 3 ou 4. Não, a explicação... 2 linhas de 5, porra. Faz 2 linhas de 5 e acabou o jogo, cara. Isso o técnico tinha, me parece que o Tite até ele tentou organizar, porém tu tens 11 dentro de campo, se não for expulso ninguém, né? E aí, cara, é difícil eles não são robôs exatamente, né? E aí o cara se empolga, o cara erra uma bola, e é futebol, cara, e aí deu no que deu. Eu acho que vale a pena se ressaltar o lance dos pênaltis, né, presidente? Da história da ordem, das cobranças. Ontem a gente viu quem bateu primeiro. Nós vimos o melhor batedor da Argentina e o melhor da França abrir a série de cobranças. E outra coisa, o cara bateu 3 penalidades no mesmo jogo. Sim. O Mbappé bateu as 2 no tempo, uma no tempo normal, a da prorrogação e a primeira que abriu a série de pênaltis. E bateu as 3 do mesmo jeito, no mesmo canto, com a mesma força, com a mesma qualidade. Mas foi o craque do time que bateu a primeira. Isso é o mínimo. Nessas horas, eu até ouso concordar com alguns comentaristas que dizem não dá para deixar o cara para bater a foto. Tem que decidir de cara. Mas é uma questão matemática. Se existe a possibilidade de o cara não bater por ser o 5º ou 6º depois,
Não, sexto aí bateria, né? Já que é alternado, né? Cara, tem que bater. Então, assim, ó. E assim, e com a regra nova, né? Combinado. Não, tá errado. Com a regra, Aqui, ó, diga. com a regra nova que permite, que tu coloque onde tu quiser ele. Porra, o menino perdeu o primeiro pênalti. Porra, já. Se não vai no primeiro, já vai no segundo, para dar moral. Para dar moral. Esse aspecto eu acho que não cabe nem muita discussão. Poderia ser, no mínimo, o quarto, então, ali, na regulagem, né, dos jogadores, mas, enfim. Foi um erro imperdoável, né? Esse sim. Mas eu acho que é muita, assim, pegaram muito pesado com o Tite. Mas eu concordo com muitos problemas, convocação, enfim, tudo que o presidente falou, né? Por isso que eu sou favorável. Hoje, no Brasil, dentro daqui, não vejo quem assuma a seleção para mudar os quadros. E não é só mudar a seleção. A gente tem que ter um pouco mais de profissionalismo também na questão da gestão da entidade, não da entidade, da gestão da seleção. Poxa, o Juninho foi um ídolo, o Juninho foi um cara top, mas, pô, o Juninho veio egresso de dono de clube para dentro da seleção. Que experiência que ele teve, sabe, de gestão propriamente dita, de vestiário, de gestão de negócio. Cara, eu acho ele um cara sensacional. Mas hoje se fala em um desses caras aí, o do Bragantino, o Escuro, né? Como é que é? Escafuro, né? Que é o CEO lá da Red Bull Bragantino. Se fala em outros grandes CEOs para administrar essa questão do profissionalismo da seleção, né? Então, talvez seja mais macro do que a gente pensa, não só treinador, né? Eu estava lendo um dia desses que foi quebrado ou alterado o código de ética da CBF para poderem contratar o auxiliar técnico do professor Tite, que é filho dele. Pô, o cara pode ser super competente. Não, o cara pode ser super competente, e parece que entendeu? Mas até que ponto a gente tem que quebrar uma regra para beneficiar A ou B? Né? Não se deve fazer isso, entendeu? Então, dentro desse contexto que a gente tem que ter mais critérios. Eu imagino que outras seleções talvez não passem por isso, outras passam com coisas piores que a nossa, porque são seleções cujo o chefe de Estado, o chefe de governo é dono da seleção, né? Manda tirar, manda cortar, manda fazer, manda acontecer. Mas a gente está num país democrático, num país que tem uma entidade que toca, que é constitucionalmente garantida a ela tocar esse projeto. Eu acho que a gente falta um pouco mais de eu vou usar uma palavra mais paculhão, para que coloque alguém na frente ali que diga é assim, é assado, e tenha responsabilidade de fazer acontecer, sabe? Porque nós estamos entrando no mesmo ciclo que nós passamos, né? Nós nascemos em 73, a seleção tinha ganho em 70 e só foi ganhar em 94, 24 anos depois. O meu filho nasceu em 2008, não viu 2002, não era nem nascido. Quando nasceu, viu 10, viu 14, viu 18, viu 22. Então, já está entrando num ciclo de 4 Copas do Mundo sem ver o Brasil campeão. E esse ano foi a choradeira, emocionou-se, disse que, pô, esse ano achei que dava, que não sei o quê, mas você já não tem mais esse sentimento assim tão profícuo pela seleção brasileira, mas as crianças têm muito ainda, cara. É isso que eu me refiro quando digo que eu não vejo como a seleção brasileira retomar um caminho de conquistas sem trazer esse DNA, né? Durante a competição. Maurício, quase deu, cara. Não foi um negócio assim, ó, tipo... Não é um problema. Acho que não, eu acho que é um problema. Não, é um problema, mas não é DNA, não é isso. Eu acho. Bom, usa o termo que tu quiser, alma, coração. A seleção brasileira de hoje, os jogadores que estão lá, eles não representam o país. Essa simbiose que a gente vê agora entre a seleção argentina e os argentinos, a gente não vê no Brasil. Eu tive lá
Então, mas é isso que eu estou te dizendo. Eu estive É uma no jogo cultura diferente, né? Argentina e Bósnia, não lembro se foi a abertura da Copa, mas foi um dos. Não lembro se foi a abertura, em 2014, no Maracanã, e eu vi o Maracanã lotado, entoando o hino da Argentina, e eu acho, pô, é uma das imagens que eu tenho como inesquecíveis, né, na minha vivência no futebol. E eu fico pensando o inverso, não consigo enxergar a seleção brasileira motivando brasileiros a irem até Buenos Aires, eventualmente, né? Acho que lá em Você vê, 2030, né? ontem uma imagem sensacional. Você via Batistuta, os jogadores recentes, o cabeludo lá, o lateral esquerdo, me faltou o nome, jogou Sorin, no Cruzeiro, Sorin, Sorin. pulando, rodando camisa, com sangue, sabe, assim. É isso. Eles são muito sanguíneos, e essa sanguinidade, vamos chamar assim, se uma palavra nova, afeta o futebol e afeta a paixão que eles têm pela seleção deles, né? E eu não sou oportunista, vim exatamente. Nossos jogadores são novos ricos com 18, 20 anos de idade, e eu acho que quando o cara atinge esse nível, pô, o jogador de futebol brasileiro hoje, vamos pegar qualquer um aí, lá na casa do Richarlison deve ter um cara para dar sucrilhos na boca dele, entendeu? Cara, é diferente. Os caras, eles entram numa bolha e aí entra essa porra de empresário, de staff. A gente sabe, né, que existe esse mundo, né, dos bastidores do futebol e, de alguma forma, que eu não sei como, essa relação para o argentino é diferente. O argentino, quando volta para o país dele, ele joga até de graça no time do qual ele saiu, graça entre aspas, né? Mas ele tem essa vontade. Aqui no Brasil não se vê isso da mesma forma, isso se reflete na torcida. Cara, a criança que vai ver entendeu? Eu acho, aqui agora é um devaneio da minha parte, mas se sou eu o presidente aqui da porra toda, eu baixo um decreto aí que é o seguinte: tu tens que ter na seleção, no mínimo 40% de jogadores que jogam no país, em clubes do país. Essa é a minha visão. Não, mas não faz o mínimo sentido isso. Claro que faz. Não. Claro, assim tu puxa de volta a cultura de que os nossos clubes é que estão lá na seleção. Hoje não são os nossos clubes. Não, bem, bota devaneio nisso, né? Me desculpa, né? A seleção tem que convocar os caras que têm melhor possibilidade de jogar futebol com a camisa da seleção brasileira. Já a discussão está dando uma curva que tem a ver, mas economicamente não fica ninguém, porque obviamente se paga muito melhor na Europa e obviamente todos estão lá, então não tem nada a ver onde joga. Os argentinos também estão lá. Exato, mas eles têm essa relação. Aqui no Brasil se perdeu. Essa é uma questão de brasilidade, vamos botar assim, né? E argentinidade. Cara, o Brasil ele é todo torto em muitos aspectos. Essa identidade que tu descreveu bem deles, dos vizinhos argentinos, cara, eu acho difícil. Já teve, talvez, né? Em priscas eras. Agora, o que eu posso fazer? Sei. É uma pena. É uma pena, tanto que a gente vê uma indiferença em vários amigos e, né, a gente tem inúmeros depoimentos de pessoas que não se sentem emocionadas com a seleção brasileira. E essa, enquanto não se recuperar essa emoção, eu acho que isso deve se refletir. Pode ser que na próxima Copa, com todo esse contexto, tudo aconteça de forma diferente e eu rasgue aqui a minha teoria, porque os fatos me desmentirão. Só que, para o meu gosto de futebol, falta isso. Mas eu concordo.
Não, sério, perguntando sério, assim, a gente volta depois a falar um pouco de seleção brasileira no final. Sim. E a Alemanha, cara? O que aconteceu Então, com a tua Alemanha? então, a Alemanha é dos alemães, né? Como eu gosto de dizer, né? E dos, claro, a seleção tem muitos simpatizantes no mundo afora, né? A seleção extremamente tradicional, que está com desempenho em Copas e até alguns torneios aí pós 2016, abaixo da crítica, né? Liga das Nações, já foram duas, nenhuma das duas conseguiu classificar para a fase final. Na última Euro, foi eliminada na segunda fase, né? Primeiro jogo eliminatório, jogando em Wembley. E aconteceu que, durante a Copa do Mundo, foi metade de um jogo, né, contra o Japão, em que as coisas deram muito errado, né? Eu acho que tem mérito o técnico japonês, que soube explorar as deficiências do time alemão, da escalação do seu Hansi Flick. Eu aqui não quero ficar contando histórias, mas quando saiu a escalação para aquela partida contra o Japão, uma hora antes, né, eu tive acesso à escalação ali, divulgada. Já eu falei, não é possível que ele vai sair com esses jogadores, com essa zaga. Qual era a zaga? Era o Rüdiger, que, na verdade, esse não tem reclamação, um dos melhores zagueiros do planeta, né? Atualmente no Real Madrid. Mas os outros dois, eu falei, não são jogadores para vestir a camisa alvinegra. É o Niklas Süle e o Nico Schlotterbeck, exato, os dois. São jogadores novos, principalmente o Schlotterbeck e o Süle, cara pesado, né? A Alemanha jogando com 3 zagueiros ali, dando muito espaço para os japoneses correr. E aí, não que eu tenha adivinhado, né? Mas os 2 gols do Japão, um por cada lado de cada zagueiro. E esse jogo, que acabou 2-1, né? Simplesmente foi digamos assim, o jogo responsável pela eliminação da Alemanha, pois os outros 2 resultados foram normais, né? O empate com a Espanha e depois até ganhou da Costa Rica. E tu, como especialista na seleção alemã, o que passa na cabeça dos caras de ficarem 2 Copas seguidas sem passar da fase de grupos e ainda manter o Flick aí para a próxima... Hansi Flick. Então, assim que terminou a Copa para a Alemanha, começou a discussão lá, né? E a discussão passava pela permanência ou não do Hansi Flick, que assumiu faz 1 ano, mais ou menos, né? Ele pegou do Joachim Löw, né? Que é o técnico que foi campeão mundial em Também 2014. conhecido como comedor de meleca. De vez em quando. E o que aconteceu? Ficou naquela dúvida, um dos diretores da DFB, o Bierhoff, saiu, pediu para sair, e aí mantiveram o Flick, acharam um padrão mais europeu, né? Apesar de eu avaliar que ele errou muito como técnico durante a Copa, o trabalho ainda é curto, né? 1 ano, vamos considerar realmente pouco tempo, né? Porém, aproximadamente 1 semana, eles fizeram o que se chama de força-tarefa. O que é isso? Eles reuniram 5 bons nomes, sendo que 4 grandes ex-jogadores da seleção da Alemanha. Todos vocês vão conhecer, pode até comemorar, porque eu sei que tu gosta de escutar a figura do Oliver Kahn, presidente. Fraquíssimo, baita goleiro. Tem que dar graças a Deus que ele soltou aquela bola lá para o Brasil, né? Enfim, Oliver Kahn, o Rummenigge, o Matthias Sammer, o Feller e mais um outro que é um dirigente da Red Bull lá que trabalha com o Leipzig. São pessoas que estão no meio do futebol de alto nível da Alemanha, do país, ligadas a clubes, né? E de maneira voluntária, eles vão montar uma comissão, uma espécie de um órgão informal para fiscalizar, auxiliar
digamos assim, é meio que cobrar, creio eu também, nas internas, o trabalho. Monitorar, né? Isso, do Flick. Porque o senhor Flick Dele, né? fez um monte de M nessa Copa do Mundo. Senão a Alemanha estava ao menos nas oitavas, sei lá. Entendeu? Você tem bolinha de cristal? Não, as oitavas, pô, passaria da primeira fase, não. Está parecendo o senhor Nelson Cara, Portanova aqui, e o senhor Maí Michael, com aquelas previsões deles. Não, todo mundo achava que a Alemanha passaria da primeira fase, não é verdade? Não, eu sabia que não ia passar. Ah, vai-te embora, não sabia nada. Sabe nada. Rapaz. Primeira fase é Japão, Costa Rica. Ei, tu tens patrocínio isso aí para botar na tela? Tu acha que eu assisti vazou a imagem. algum jogo da Alemanha na Copa? Quê? Tu achas que eu assisti algum jogo da Alemanha na Copa? Nenhum. Nem Alemanha e Espanha eu assisti. Então não pode falar muito. Não, sabia que o Flick e o Capelari... não falei nada? Ele está quieto. Vou te contar mais uma, só para não estender o assunto da Alemanha. 3 partidas. Cada uma ele botou um jogador diferente na ala de lateral direita. Para tu ver como ele estava perdido. Sendo que no jogo decisivo, no terceiro, contra a Costa Rica, ele botou o Kimmich, que é um baita do jogador, um dos melhores que a Alemanha tem. Organiza, passa, marca. Estava lá na ala direita. Assim, ó. Tu falaste para mim, ô, professor, que ele se abraçou com os queridinhos dele do Bayern. Outro ponto. Obrigado por lembrar. Outro ponto. Então, como ele foi técnico do Bayern de Munique, tudo bem, que eu acho que faz todo sentido você trazer para a sua equipe de trabalho os seus de confiança, né? As pessoas que tu já conhece. Mas é uma discussão que aconteceu na Alemanha também. Muitos jogadores do Bayern, tudo bem, são bons jogadores, até são, mas nem... Tu tem que ter digamos, um poder de autoanálise, porque assim, ó, não dá para ficar só nessa panelinha, entre aspas, né? E assim, ó, principalmente o zagueiro Niklas Süle, que fez uma Copa horrorosa, na minha opinião. E aí... Falcões, que nós temos aqui com o Júlio Semperi, lá de Brasília. Meu amigo. A transmissão só abriu há 1 minuto e nós estamos pedindo desculpa, porque eu errei aqui, foi a primeira vez que a gente entrou no mercado de YouTube ao vivo e eu errei no privado e público. E o seu E. Michalski, o senhor conhece? Conheço. Grande abraço para o ontem. Ele diz aqui, este Rudiger não foi aquele cara que dançou na linha de fundo no jogo contra o Japão? Joga nada. Não, o Monk não assiste jogo do Real Madrid, então não dá para falar muito. Está muito preocupado com o Grêmio de Porto Alegre, que tem dado muita dor de cabeça para ele, né? Cara, Rudiger, esse lance aí eu nem sei, que não foi sambô. Isso aí o cara é baita zagueiro, mas só que o problema é os parceiros, né? Tu tem de um lado um cara de 22 anos, inexperiente, do outro um cara que pesa 1 tonelada, entendeu? Tem que saber analisar o contexto, né? Não é um lance, né? Enfim, vai crucificar o Casemiro agora, por exemplo, por não ter tirado a bola do Modric no jogo com a Croácia. Não é crucificar, mas a gente pode criticar. Eu acho que os caras têm uma pressão absurda sobre as suas cabeças. Naquele momento, decidir fazer ou não fazer a falta é muito complicado. Não dá para crucificar. Eu, particularmente, eu acho que o Brasil, com o Casemiro, acho que o Casemiro... eu gosto mais de Fabinho como primeiro volante, mas é uma posição pessoal, né? Mas ele fez o Casemiro uma excelente Copa. Ali não dá para crucificar. Dizer que ele errou, a gente pode dizer. Deveria ter feito a falta? Deveria. Ficou com medo de tomar um cartão? Deve ter ficado. Acho que já estava pendurado do amarelo. Estava pendurado, isso. Ficaria fora da série. Então, não dá para crucificar. Criticar, eu acho que tem que aceitar. A falta ali era para ter sido feita. Mas assim ó, a gente conhece jogadores, esses... Claro, tem pessoas que acompanham um pouco menos o futebol europeu e agora na Copa querem saber tudo. Onde joga, como joga. Quer dizer, seu Capelari, nosso grande colega aqui de Comendo a Bola,
tem parece que né, uma dificuldade, né? Não, eu sou seletivo. Eu só acompanhei o filé da Copa do Mundo. Então, só que Eu não como carne de pescoço na Copa do Mundo. não estou falando só da Copa, Maurício, eu estou falando Não, dos principais jogadores das Ah, principais Falkowski, seleções. não vamos abrir essa discussão do cara que foi Flamengo de não sei aonde contra a Arco Verde pela segunda divisão. Deixa eu Flamengo concluir, de Arco Pernambuco. Verde versus Petrolina. Tá, uma Sim, coisa. sim. Então, assim, ó, não é só É o Capelari. Eu usei o Capelari como exemplo, porque eu posso citá-lo, porque eu conheço os hábitos dele. Mas, assim, ó, futebolísticos, claro. Tem pessoas, tem pessoas, assim, ó, que sabem que eu tenho um gosto, que acompanho Ligas da Europa, jogos das seleções, eliminatórias, Eurocopa. Aí, agora na Copa, queriam saber quem é aquele jogador, como é que ele joga. Quer dizer, claro, na boa, tranquilo, mas tu criar uma análise, uma teoria sem assistir jogos dos caras, aí às vezes é até injusto, né? Então, e o Casemiro, por que não fez a falta? Cara, o Casemiro tem jogado muita bola no seu clube. Passa direto em qualquer lugar, né? Exatamente. Então, Não, isso não. Agora desculpa assumir aí, Maurício, eu sei que é a tua posição de âncora do programa, mas eu estou aqui, como eu estou controlando aqui, né? O Monk acabou de dizer que é duplo fiasco, 2018, 2022. não. Vamos lá, Monk, menos obviedades, né, porra? Claro que é, sem dúvida. E agora para nós, assim, o Rubens mandou tu falar baixinho, Carlinhos. Abraço. Eu ia falar sobre isso. Desculpa aí, que estávamos se falando exalta, sobre a Nacional, né? Ele está pronto para entrar no programa desde as 5h30 da tarde. Está ansioso. Mas, assim, para você, Maurício, que viu só o filé mignon, deu para ver ali um alcatra, um contrafilé, de quem foi a decepção da Copa do Mundo para você? Não, eu digo o seguinte, evidentemente que eu acompanhei a Copa do Mundo, mas não assisti às partidas, esses jogos que fugiam do meu interesse, eu não assisti. Conheço pessoas que assistem todos os jogos, que podem, né? Professor, exato. Eu realmente... Tu assistiu todos os jogos da Copa? Tem louco para tudo. 7h estava lá. Eu assisti Brasil e Sérvia, Brasil e Suíça. Eu estava viajando na estrada, não assisti nada. Brasil e Camarões eu assisti, com uma empolgação de... Meu Deus do céu. Aí aquele jogo Brasil e Coreia, eu gosto de jogo grande. Então, por exemplo, aí posso até ter falhado no Espanha e Alemanha, que é um jogo que mexe, né? Agora, Brasil e Coreia, cara, eu não fico empolgado para assistir um jogo desses, entendeu? Tudo bem. É protocolar ali, o cara vê o jogo, acabou, o cara vai pular no gol do Brasil, quarto gol do Brasil, o nego vai pular, sei lá, né? E a pergunta foi sobre a decepção. Para mim, a decepção foi a seleção brasileira. Eu estava aguardando ansiosamente pelo confronto Brasil e Argentina, né? Poderia ter sido Brasil e Holanda, poderia vir a ser, né? Mas eu acho que a decepção foi a seleção brasileira. Acho que poderia ter ido mais. E aí entra uma outra questão, né? Eu já falei antes, não sei se isso está gravado aqui, né? Porque foi na parte anterior do programa. O ser humano ele faz teorias em cima de resultados. Então, eu vi muita gente dizendo o seguinte: foi melhor ter caído fora porque ia tomar um pau da Argentina. Eu acho um absurdo o cara falar isso. Bobagem. Porque, primeiro, que é o seguinte: se ganha,
o viés já é de alta, não é de derrota, é de vitória, se classificou, então o moral está subindo. Então, porra, o cara falar um negócio desse, né, e para mim é absurdo. Mas sabe o que é, Maurício? Copa do Mundo não é só futebol, né? Copa do Mundo é um evento. A mídia está 24 horas por dia com propaganda na TV, na internet, no Instagram, tudo que é lugar. Então, as pessoas que não têm o hábito, né, que nem a gente tem de acompanhar, aí, claro, né, o tempo inteiro aquele assunto, óbvio, né? Brasileiro ainda mais gosta de falar, dá palpite. E aí surgem coisas que não dá para a gente levar a sério, né? Professor, o que nós temos assim visto também, primeiro aproveitar que o Fábio Rebelo te mandou um abraço. Opa, grande Fábio Gordo, grande Gordito! E que o que se discutiu também foi que foi uma Copa do Mundo e que pelo menos as pessoas, eu tive até amigos meus que foram até lá, assistiram jogos e sentiram o clima, ou seja, não sentiram clima de Copa do Mundo, né? Está falando do país islâmico? Não, por causa do país islâmico. O local, a forma, a ausência de cerveja? Não cerveja, mas de confraternizações mais longas, entendeu? A gente faz festa antes, durante e depois. Lá tem hora para começar e hora para terminar as coisas, entendeu? Então não tem aquele clima de festa. Não é só o brasileiro que faz isso, mas o mexicano que passa, o africano, todo mundo vai para festar e não tinha esse clima de Copa lá. Isso, eu não sei. O pessoal está desavisado, então. Não era desavisado. Nós tínhamos a previsão, inclusive, de venda de cerveja dentro do estádio, que foi suprimida 2 dias antes da Copa começar. E como é que a dona FIFA, que veio aqui no Brasil em 2014 e mudou a legislação e nós abrimos as pernas para fazer ABC, lá, não. Vamos respeitar a cultura do país e vamos aceitar a imposição de não vender bebida. Ainda que... A Copa foi comprada, totalmente comprada. Suspeita-se, né? Assim... Não, para quem já viu aquele especial no Netflix ali, cara, é muito clara que essa... Mas assim, ó, foi... Mas quem viu aquele especial é muito claro que o Blatter, que hoje se diz arrependido da FIFA ter escolhido esse lugar para fazer a Copa do Mundo, naquela época ele era contra. Ele já queria Estados Unidos, México e Canadá nesse ano agora. Eu penso que, claro, se eu pudesse, eu iria para o Catar, porque, claro, eu gosto de futebol. Não que a falta de uma bebida alcoólica, de uma fanfest animada, talvez eu sentisse também. Eu gosto de confraternização, mas o evento principal não pode ser focado nisso, né? No que mas assim, não vai. Cara, só tu ver quem vai lá, cara. A Copa foi um sucesso. Em que aspecto? É só tu ver. Eu acho que nos aspectos que mais interessam, sobretudo o jogão que foi a final ontem, foi de fato um jogo histórico, um jogo super movimentado, um futebol bem jogado, um jogo que ele teve... E não se vê em jogo final. De futebol, exato. Porra, Espanha e Holanda, até França e Croácia, foi um jogo movimentado, teve também 6 gols, mas não teve aquela, né, essa alternância de domínio e o enfrentamento de 2 seleções que se equivalem, né, como força, como tradição. E a gente viu muito claramente um primeiro tempo em que a França não viu a cor da bola. Foi dominada. A Argentina atropelou, né? E assim, aí a gente vê, não sei se eu vou chamar de coragem ou de maluquice, do treinador da França, o nosso digníssimo Deschamps,
Aos 40, tira Dembélé e Giroud. E coloca o... Só para fazer a observação que eu fiz ontem com a turma que eu vi o jogo, ele tirou, né? E depois ele, não sei quem saiu também, não vou me lembrar agora, mas entraram 3 jogadores da Bundesliga, né? Falou comigo isso ontem. Kolo Muani do Frankfurt, depois o Coman do Bayern de Munique e o Thuram do Borussia Mönchengladbach, que mudaram todo. Como é que é o nome aí? Só para nós. Nós, assim, que não estamos muito afetos ao futebol. Borussia Mönchengladbach, é um time famoso, né? É muita coisa. Eu sei que é famoso. Então, é o América assim, Mineiro da Alemanha, né? De novo, essa aí, toda vez que eu cito o Borussia Mönchengladbach, os papagaios de pirata. Aliás, aqui, ó. Bonito pra caralho aquele uniforme. Então, assim, ó, essa observação não tem muito a ver com o que estava sendo dito, mas eu achei legal fazer. O que eu queria dizer? Desde quando nós, que estamos na faixa 45 a 50 anos, acompanhamos, eu acho que a última final com uma movimentação um pouco mais interessante foi a final da Copa do México de 86, curiosamente, também vencida pela Argentina, né? Mas, claro, o pessoal que está acostumado com ver vídeos antigos e literatura de Copa sabe que tivemos outras finais tensas e agitadas e para quem gosta de gol... Já comentei ontem no nosso briefing de ontem, a Copa de 54, né? No final. Sim, 66 também, que a Alemanha busca o empate, depois tem a prorrogação, aí surge aquele gol que não entrou. Sim, teve, né? Enfim, só para citar, eu acho que vale a pena, né? Maior número de gols até hoje é 58. 7 gols, né? 7 gols? 7 gols. Acho que foi. 6 gols tivemos vários. Não, até porque ontem não foram 6 gols, né? Foram 4, né? Como assim? Normal, né? Prorrogação é jogo. Não, a prorrogação conta. A prorrogação conta junto. Não, para mim não conta. Sim. Não, tu não decide nada. Não é tu que decide. O fim do jogo é prorrogado. Mas quando eu aposto lá na casa de apostas, que um dia tem que patrocinar a gente aqui, porque tem que estar na hora de patrocinar, é só o tempo normal, não conta a prorrogação. Então, isso. Vale o que a casa de aposta manda. Isso. Quando o juiz entrar escrito, não sei o que, betting aqui, tu me avisa. Porque até agora eu vejo FIFA dos caras aqui no uniforme. Vai te catar, presidente. Porque a casa de aposta, que manda é a FIFA, rapaz. A FIFA, a Copa vai no Catar. Inclusive, o Rubens mandou perguntar se a FIFA é aquela tua amiga de Santa Mônica. Não. História pessoal aqui não tem tempo. O que eu ia dizer? Final com 6 gols, tivemos algumas, tá? 30, 38, 66, enfim. Tá? E agora? Quem é que torceu aí? O presidente torceu para a Argentina? Mas, assim, eu vou te falar o seguinte, na final de ontem... Começa dizendo, 2 opções, França ou Argentina? A minha opção era uma bomba no meio do campo, mas não tinha essa possibilidade, né? Mas eu vou te falar a real, assim, eu torcendo, assim, eu queria a França, mas fiquei feliz com a vitória da Argentina, porque eu acho que a França é muito mais empáfia, muito mais arrogante. Os argentinos são jocosos. Só que eu viro para eles e falo assim: vocês têm 3 e o Pelé tem 3, vamos conversar, entendeu? Eles estão aqui do lado, é mais fácil de responder. Eu não gosto do francês. E até porque a França não é uma seleção francesa, né? É uma seleção miscigenada. É francesa. Claro que é francesa. É miscigenada. Saiu no site de aposta também que os jogadores da França não são franceses. Vai te catar, presidente. Aqui, ó. Isso não é argumento. Não, o Catar acabou faz tempo. Michel Platini. Tá. Trouxe algumas peças aqui de Copa do Mundo. Países Baixos. O Michael Souza disse que está num azedume muito grande e que ele torceu para o trio polonês de árbitros. Eu acho...
aproveitando a deixa do Michel, um abraço. Primeiro pênalti até agora, quando eu vejo hoje à tarde, Vali, não me convence. Não me convence. Para mim, pênalti. A mim não é pênalti. Não gostei. Nosso colega lá, conterrâneo, Martiniak, não gostei. Então, bem... Agora ele foi... Agora, assim, ó, o que me chamou a atenção muito na arbitragem dele é que ele usou muito ou nada de bengala do VAR. Ele ia com convicção. O cara chutou aquela bola aos 49 do segundo tempo da prorrogação e o cara botou o braço e ele na marca. Se fosse o nosso árbitro daqui... Até porque ele tinha o VAR para corrigi-lo em alguma... Ele foi imediato. O cara não falou no vídeo, ele pegou na mão. Ele foi bem. Eu acho que ele não cometeu nenhum grande erro na final. Acho que ele acertou nos 2 pênaltis. Eu vi comentário da comentarista lá da ESPN, Renata Ruel, e me convenci do que ela falou, de que ambas as situações o atacante tinha à frente da jogada e houve imprudência dos defensores, outros que cometeram o pênalti. Vejo isso ao rever os lances. Eu acho que, só para terminar aqui em relação aos pênaltis, eu acho ainda que o segundo pênalti foi mais pênalti do que o primeiro. Porque ele, acho que o Mbappé está bem à frente do Otamendi, ele coloca a mão no braço, em cima do ombro e puxa. O do Dembélé em cima do Di Maria, eu tenho minhas dúvidas, que eu não vi tocar. Embaixo. Tem o toque embaixo, na coxa. O Di Maria tem a frente da bola. Eu vejo como pênalti. Salvo engano, o Simon, só para ter que citaste uma comentarista de arbitragem, né? Eu vou citar o Simon, que disse que não foi. Mas assim, ó, independente de Simon, de Renata Ruel, eu, vendo o lance, não me convenci. Só que vocês têm que lembrar, vocês foram agora levados pelo hábito da imprensa brasileira, que, claro, cobre os jogos de futebol aqui, natural, e o VAR, a mecânica, a dinâmica da arbitragem brasileira, ela é uma dinâmica completamente, eu vou usar o termo, atrasada com relação ao árbitro de vídeo, tá? Não, só um parênteses, eu preciso, chega, parênteses, até porque a arbitragem inglesa na Copa do Mundo foi diferente da arbitragem inglesa na Premier League. Haja vista o que fez o seu Michael Oliver no Brasil e Croácia. Eu achei que ele apitou bem o Michael Oliver. Não foi bem. Qual foi o lance que ele errou? Vários, ele picotou muito jogo, cara. Ele deixou o time nervoso. Não. Ó, só um parênteses. Critério subjetivo. Vai lembrar do Mr. Ellis. Presta atenção. 54. Agora tem uma pessoa aqui importantíssima que deu. Oi, pessoal, estou aqui aprendendo. Heloísa Medeiros. Eita, nós! Não conheço. Eu estava no meio do raciocínio que veio parênteses, né? Eu abri. O que eu queria dizer... mas tem outro parênteses também. O Rubens está participando muito aqui, sou obrigado a ler. Ele, Titerix, me fala se o Mbappé ou o Messi faria um gol que nem tu fez encobrindo o goleiro de costas. Jamais, né? Cara, eu marquei a vida desse pessoal. Ele estava para te dizer isso há um tempão, pronto, conseguiu, né? Enfim, só vocês têm que lembrar que eu estava falando da arbitragem brasileira e dos vícios que vocês acabaram deixando transparecer. Pessoal, o tempo inteiro os árbitros estão com é como se fosse um ponto, né? Aqui, ó. O cara apitou pênalti ali do cotovelo do argentino. Aqui o cara falou, estamos olhando. Ok. Entendeu? Assim, ó, em real time isso, cara. Não tem. Então... Não é. É sim. Não é. E nós vamos ter aqui junto com a gente o ex-presidente do Sindicato dos Árbitros para falar sobre vários procedimentos.
Ele vai vir e falar com a gente no ano que vem, no primeiro programa que nós vamos ter no novo estúdio, uma nova roupagem, com os nossos apoiadores. Nós vamos falar isso depois também. Qualquer lance, vamos dizer, que suscite dúvida, o árbitro de vídeo está conversando com o árbitro de campo do presidente. Então, é óbvio, não vem inventar historinha. Não tá. Ele não está conversando. Ele não pode conversar. Ele só conversa com o árbitro, só libera o áudio para o árbitro de campo quando tem algum lance em que o VAR vai interferir. Antes disso, não. É assim que... Eu acabei de dizer. Não, tu vai dizer que ele conversa o tempo todo. Não conversa o tempo todo. Não é o tempo tipo assim, todo. Tu falou, aquele lance da mão, o VAR não fala nada. O cara deu o pênalti depois, assim, ó. Não, ele não fala assim, pegou na mão, dá o pênalti. Não, tá. Eu acho que eu me expressei mal. Eu quis dizer, até te entendo agora. Eu quis dizer que se há um problema, um suposto pênalti, que eu sei que o VAR não entra em falta de meio campo, lateral, essas coisas, ele vai falar para ti. Então, o cara pitou, tá certo? Ok, silêncio total. Pênalti. Isso eu quis dizer. Isso, então, significa que o VAR concordou com todas as marcações de campo. Exato. Né? O VAR não... É que o VAR da FIFA, vamos chamar o VAR FIFA, diferentemente do VAR brasileiro, que ainda acho que está muito... É bom. Meu amigo Juliano Bozano vem fazendo um bom trabalho, acho que vai melhorar ainda, é uma questão de tempo, vai melhorar mais ainda. O que nós temos que entender é que o VAR brasileiro ainda é muito intervencionista. O VAR FIFA é menos intervencionista. Então, deixa o juiz decidir. Só se for um erro grave é que tu vais fazer. Dentro dos protocolos listados. Aqui, não sou só eu. O Júlio Semperi, não sei como é que pronuncia, nosso amigo Semperi, lá de Brasília, disse: a arbitragem do inglês no jogo Brasil-Croácia foi fraca, daquelas que irritam o jogador em campo, no caso contra o Brasil. Mais um que corrobora o meu entendimento, diferente de vocês. Eu fui jogador, eu sei o que é um árbitro que irrita. Vocês não foram. Foi jogador? Jogou aonde? Chupou laranja com quem? Para, sai daí. Aqui, ó. Eu acho que é interessante tocar um aspecto também, não só com relação à Alemanha, já falamos, mas como algumas outras seleções também decepcionaram, né? Eu listaria, no mínimo, mais 3. Não sei se meus colegas aí concordam, nossos espectadores aí. Dinamarca não passou da primeira fase, vinha com uma campanha relativamente boa nas eliminatórias e na Nations League, ficou fora. Lembrando que a Dinamarca, na terceira rodada, vamos dizer que bastaria ganhar da Austrália qualquer placar, porém perdeu de 1-0 e caiu fora, certo? Bélgica, ai, toda vez... A eterna geração belga. Só fazer um parênteses, aproveitar a respiração. Temos há 1 hora já de áudio, de vídeo, e não falamos ainda das surpresas da Copa. Peraí, mas ele ia terminar. Vou terminar. Dinamarca, Espanha. Calma, deixa eu concluir a Bélgica, né? A Espanha seria a terceira. Estás ansioso, Cabelari? Hoje tu ansioso? É fácil. Esse quiz aí é fácil. Difícil, mas eu acho legal porque a Bélgica, inclusive, um dos problemas nessa Copa é que a geração belga tão decantada já está envelhecendo. Eles passaram Copas e Eurocopas, porque na Europa, a cada 2 anos tem um torneio significativo, né? Não ganharam nada no sentido de primeiro lugar, né? Lembrando que a Bélgica foi terceira colocada na Copa da Rússia, né? Só ganha quem fica em primeiro lugar. Não, isso é subjetivo. Medalha de bronze é uma boa colocação. Tá louco? Como Aliás, até esse jogo de terceiro lugar, aí, tu assistiu esse jogo? Claro. Marrocos e Croácia. Croácia. Ele assistiu. Claro. Ele assistiu Arábia Saudita e... Polônia. Costa Rica. Não, Polônia, né? Não.
Arábia Saudita e Costa Rica não jogaram, não engana a Não, toa. não. Não, mas se o cara falar, passa como se tivesse acontecido, porque ninguém sabe. Duvido Eu sou que... alguém. Não, cara, vocês. Oh, dá para Tá fazer fora, silêncio antes de falar porcaria? Deixa que eu falo, então. Se é para falar porcaria, a Como assim? Bélgica, infelizmente, está com um problema grave. É um país de porte pequeno, mesmo que tenha alguns clubes lá que tenham trabalhado de maneira bastante eficiente, como Bruges, Clube Bruges, joga Champions, né? Assim, a renovação não vai ser fácil, não é uma população, não é uma liga muito forte, né? É um pouco diferente da Alemanha, da Itália, da Inglaterra e da Espanha, até da França, claro, né? Então, assim, ó, passaram vários campeonatos e a melhor resultado, como eu disse, foi o terceiro lugar na Rússia, né? E o Capelari já adiantou, né? A Espanha. Bem, a Espanha ao menos passou da primeira fase, né? Só para lembrar, fez aquele segundo tempo contra o Japão, sabendo que a Alemanha não ia golear a Costa Rica. Opa, a Costa Rica, a Espanha meio que já sei, quem sabe a gente segura aqui para fugir do Brasil. Fugiram do Brasil, pegaram Marrocos. E aí. Aqui, ó, olha só. A Espanha, já diria o filósofo Miguel Livramento, é aquele time que namora, mas não beija, cara. Toca. No estilo. No estilo de jogar, namora, mas não beija. Quantos chutes a gol deram? Na eliminação, quantos chutes a gol eles deram, cara? Não seja injusto que no último lance da prorrogação a bola bateu na trave do goleiro Bono, do Marrocos. Aí... Cruzamento, né? O quê? Do YouTube? Assim, ó, novamente, né? Brasil e Croácia, um lance, gol da Croácia. Então, um lance poderia ter sido gol da Espanha e aí classificaria, né? Quer dizer, mas mesmo assim, eu concordo. Acho que esse toca para entrar na área é muito chato. Problema que é cultural, né? Eles têm um apego a esse estilo desde a época do Barcelona, na época do Cruyff, né? E outros holandeses que jogaram lá, ou neerlandeses, como que é o correto agora, e a seleção deles conseguiu 3 títulos importantes em sequência, né? Euro 2008, Copa da África do Sul e Euro 2012, 10 anos atrás. Porém, ninguém tira. E aí a cultura do jogo espanhol continua a mesma. O Luiz Henrique até se decepcionou um pouco, porque ele achava realmente que poderia ter tido mais sucesso. Olha, o Luiz Henrique se preocupou mais em fazer streamer do que... Isso aí é coisa de... Não tem nada... É que assim, essas coisas fora do campo, eu acho que tomam a proporção hoje em dia, né? Não, mas olha só, eu preciso fazer um parênteses rapidinho, que a Conceição Barros entrou aqui agora e pediu para a gente falar do desempenho do Brasil, e eu preciso explicar a Conceição que a gente entrou no horário no programa, Conceição, só que eu fui tanso, como diria o bom manezinho, tanso, nós nunca tínhamos feito uma publicação ao vivo, e eu estou fazendo aqui internamente, a gente não está no nosso estúdio hoje, e eu não liberei para o público, ficou no privado os primeiros 20 minutos, 25 minutos de programa. A gente já falou bastante sobre o Brasil, e a gente vai liberar essa fala do Brasil depois do programa, quando a gente liberar, levantar esse programa ao vivo para os vídeos do nosso canal. Mas rapidamente dá para resumir de que todos ficamos decepcionados com o desempenho da seleção brasileira, com o suposto, né, com a suposta falta de comando do Tite nos momentos decisivos. Tomada de decisão, né, na verdade, eu acho. Tomada de decisão, eu acho que as substituições equivocadas, principalmente no último jogo, recompor o meio-campo com um jogador que pudesse fazer o terceiro zagueiro, que era o Fabinho, e principalmente a convocação, que, na minha opinião, foi equivocada e desequilibrada, né? 3 laterais, porque levou um para não jogar, só para entrar em campo. Nada contra a pessoa do Daniel, mas não vinha jogando, não vinha treinando, mas a gente também sabe como é que é a cabeça do treinador, né? Os treinadores têm seus bruxos para levar, né? E bruxo vai junto. Eu acho que ele errou
em não levar mais um zagueiro. Ele apostou no que, se precisasse, botaria o Danilo por dentro e não funcionou, né, do ponto de vista DNA do futebol brasileiro. Então, nossa posição é mais ou menos essa, o Conceição. Mas depois, quando a gente levantar, subir o programa, a gente vai, com certeza, depois proporcionar essa discussão sobre a seleção brasileira. E aí, vamos falar um pouquinho sobre as surpresas? Sim, se Marrocos tivesse um pouquinho mais de condicionamento físico, chegava, hein, pessoal? E depois material humano, porque quando machucaram os jogadores principais e tiveram que ser substituídos, o time não rendeu o que poderia render. Não sei se o Capelari assistiu a semifinal, Marrocos e França, então, Assisti, torci contra Marrocos em todas as vezes que o Marrocos jogou os jogos eliminatórios. Ok. Detesto times pequenos, entre aspas. Na realidade, eu adoro os times pequenos, mas numa competição com grandes clubes ou grandes seleções, eu gosto de assistir jogos grandes, como Alemanha e Espanha, França e Argentina, Brasil e Argentina, agora Marrocos, Coreia do Sul, Catar, Costa Rica, isso aí, Arábia Saudita. Já justificou. O que eu ia dizer é que na partida contra a França, na semifinal, o Marrocos tomou um gol muito cedo, né? Um gol do Theo Hernandes, acho que, se não me engano, 4 minutos, né? E aí, amigão, o que é uma seleção pequena no teu conceito, claro, com relação à tradição, sem dúvida, né? Mas passou a fazer um jogo extremamente interessante, porque, claro, tinha que ir para cima, perdendo de 1-0, né? E teve chance de empatar várias vezes. Justo! E o jogo foi muito interessante, tenso. Bola na trave de bicicleta, né? Ainda no final do primeiro tempo. E, claro, né? Muitas vezes tu dá a vida e muitas vezes tu não consegue e tu, entre aspas, né? Tu morre, né? E o Marrocos, aí depois, ainda faltando em torno, acho que de 10 minutos, tomou o segundo gol, realmente ali desabou, né? Mas foi uma campanha histórica, primeiro africano na semifinal, né? E eu, que já vai falar, eu que gosto não só de futebol, mas eu gosto de culturas, geopolítica, eu gosto da interação entre os povos e detalhes, aspectos linguísticos, cromáticos. Copa do Mundo é muito isso, né? Então, assim, dos momentos que mais me chamava a atenção, principalmente nesse jogo da semi, porque tem a questão da colonização francesa, né, no Marrocos, aquela coisa toda, foi quando tocou o hino do Marrocos e França. Eu peguei o home que eu tenho, botei o máximo para dar aquela sensação, né? E olha, de arrepiar a torcida do Marrocos e os jogadores cantando. Vamos acabar o programa agora, Maurício. Vamos acabar. Ele se emocionou e se arrepiou. Se emocionou com o hino de Marrocos. É uma coisa que tu nota como interessante, né? Eu gosto de tudo isso que tu gosta. Sem legal. tirar. Só que eu gosto de assistir grandes jogos. Então, eu, inclusive, acho que a Copa do Mundo deveria ter segunda divisão. Grandes jogos. Para. Tu é um cara de pau. Tu gosta de ver grandes jogos, mas pode assistir Argentina e Bósnia, porra. Puta que pariu. Mas era o que tinha. Cara, mas é muito preconceito. Bósnia, Argentina, Marrocos. Cara, foi um grande jogo. Tudo bem. Não dá de saber, né? Não estou dizendo se foi um grande jogo ou não. Estou dizendo que há grandes seleções, quando se enfrentam, costumam proporcionar jogos melhores. Eu gosto de ver bons jogos. Olha só, Coreia do Sul em 2002.
Primeiro asiático a chegar numa semifinal. Porra, ajudado Não de interessa. todo jeito a chegar lá. Chegou e fez uma graça e acabou. Não serve para nada. Não Que serve para nada. isso, Você jogou contra o Brasil, tomou de 4 em 45 minutos. Futebol. Seleção Sei no que é fim, dá futebol. uma subidinha e volta. Não, Coreia do a Sul. Coreia passou de fase já em outras Copas também, em 2010 passou. Eu vou dizer aqui que é o seguinte, do futebol, tu tens aí cerca de 10 grandes seleções, algumas oscilam, depois tu tem uma segunda prateleira, que é aquela seleção tipo tia-avó, né? Que o cara sempre tem uma tia-avó chata, aquela coisa que tu olha assim, Suíça, puta que pariu. Polônia, Suécia, Dinamarca. Sérvia, Dinamarca até, né, deu um presentinho uma vez, aquela tia-avó que chegou com um presentinho bom uma vez ou outra, o cara até olha diferente, né? Mas assim, cara, e aí tem essas seleções menores e tal. Seria legal, eu acho, se tivesse até uma segunda divisão da Copa do Mundo e que o campeão entrasse. Aí fica lá jogando Marrocos, Coreia do Sul, Paraguai, já que tu citasse lá que o time belga joga Champions e o Cerro Porteño joga Libertadores todo ano. O Guarani do Paraguai, a mesma coisa, mesma lógica de pensamento. O pessoal que está assistindo assim, ó, ele falou isso, ele que assine, né? Eu tenho um pensamento completamente diferente. Agora eu preciso entrar aqui um pouquinho no nosso chat aqui. Alguns comentários. O Marcelo Bueno Faria, ele falou que perguntou se o Uruguai também não pode ser uma decepção. Eu falei, não, eu até citei o Uruguai quando estava falando ali. Eu acho que o Uruguai, junto com a Bélgica, quando falou de tamanho, renovação, mas o Uruguai já tem uma produção de atletas mais constante. Só para terminar aqui, Maurício. Conceição disse que é do Rio de Janeiro e entrou agora ali porque recebeu o link, gostou. O Alexandre ainda repete duas coisas importantes, que o Valdir Pérez é um frangueiro, o Tafarel é um gigante, que o Miller é um peladeiro, não devia nem vestir a camisa da seleção, que não tem nada a ver com o nosso assunto. Fala da Coreia e Turquia como seleções também que são emergentes de volta. Toda a Copa tem uma surpresa e uma semifinal, já havia cantado a bola antes da Copa, o Alexandre comentou isso. E a Inês de Moura também entra agora no nosso chat para participar dos nossos espectadores aqui. Bastante espectadores simultâneos, está bem legal. Pessoas se mantendo na live aí, pelo primeiro programa, está sendo uma experiência bem legal. E aí, comenta aí, professor. Não, o que o Capelari quer concluir ali, parece, né? Não, eu perdi a linha de raciocínio, mas não devia ser algo importante, porque eu esqueci. Se fosse eu com certeza, tu já estava falando bobagem já, mas enfim, a tua opinião, tu fica com ela. Isso aí. O que eu queria dizer, assim, ó, o pessoal tem, quando fala, por exemplo, nada contra, acho que foi o Alexandre que falou ali, toda a Copa tem uma surpresa na semifinal. Não é verdade. Não, na semifinal não, mas sempre tem umas surpresas. Pode chegar até as quartas de final. Então, mas ele falou semi, então assim, não é bem isso. Mas tem bastante. Se a gente considerar lá Suécia, eu considero. Suécia foi vice-campeã e já terceiro, um segundo e um terceiro. Mas a Suécia foi 58 e 94. Não tem consistência. Coreia já foi quarto lugar. A Turquia. Esses dois, para aí. Não, calma, para por aí. Então, Marrocos. Então, também está nesse grupo de que é aquele golfinho, né? Vai uma vez e volta e deu. Desculpa, eu lembrei sobre o que eu ia falar. Quem falou sobre o fato do Uruguai ter sido uma decepção... Marcelo, meu grande abraço, Marcelo! Eu acho que o Uruguai ele não entra... Ele até pode ter sido uma decepção no sentido de que a gente espera sempre muito do Uruguai, assim como da Dinamarca. Mas eu considero o Uruguai muito mais que uma tia-avó chata. Só que o seguinte, o que tira o Uruguai, que faz um baita jogo contra Senegal, Gana, eu nem lembro,
Agora? O último jogo que o Uruguai ganha. Ganhou de 2-0, mas não adiantou que Portugal perdeu para a Coreia do Sul. Porque colocou o time reserva para jogar lá contra os coreanos. Meio misto, Podia. Assim, né? Podia. O Brasil colocou, a França colocou, Portugal colocou, acho que se teve mais alguma seleção, mas isso... Eu a acho Espanha deu uma mexida ali no time todo o tempo. O Maurício, o Júlio pediu para tu falar um pouquinho mais perto do microfone, então realmente o som está meio baixo, se puder botar o microfone mais perto aí vai melhorar. E ele também comenta que de 94 para cá, sim, todas as Copas tiveram surpresas. Todas as Copas tiveram surpresas nas semifinais. Não, mas aí é um recorte, né? Não, tudo bem, é um recorte, né? Quando falou todas, eu já vou... Eu que sou o historiador do grupo aqui, eu já faço de 30 para frente, né? Costumo fazer. O que eu queria dizer, até como forma de... Fala. Não, o Titerix... na verdade, então, mutei aqui porque veio uma comparação ridícula aqui, né, cara? O Michel fez uma comparação dizendo que o Uruguai é o Curitiba das Copas, não chega nunca. Não dá bola mais. Mentira, porque você chegou, né? Não é Curitiba, é Coritiba. Só fazer uma observação. Só fazer uma observação, até serve de informação para quem não está mais muito antenado. Na próxima Copa, lá na América do Norte, né, o número de seleções vai aumentar, a divisão será por grupos de 3, e classificarão desses 3 2, né? Claro que num triangular serão 3 partidas. A chance de ter seleções colocando times reservas ou misto vai diminuir, porque o objetivo, na verdade, é você ser o primeiro do grupo. Claro que o segundo vai classificar também, só que aí tu vai pegar uma seleção pior, né? Sem contar que o terceiro colocado está fora da Copa. Então, penso eu que para 2026 vai ser nesse aspecto vai ser uma melhoria, porque eu concordo com o Capelari. Esse negócio de chegar, ganhou as 2 primeiras, na terceira partida, tu coloca o time reserva misto, tu acaba prejudicando até, quer dizer, indiretamente, outras seleções. Tu me convenceu de que essa nova fórmula vai ser mais interessante. Eu acho. No sentido de que vai ter mais jogos decisivos, né? Isso. Todos os jogos passam a ser decisivos, porque no primeiro momento, quando eu fiquei sabendo que seriam triangulares, eu já falei, acabaram com a Copa, porque a gente está acostumado a ver o triangular para sair um. Como foi, por exemplo... Exatamente, como foi, por exemplo... 82. E o triangular do Campeonato Brasileiro de 71, Botafogo, Atlético e São Paulo. Então, são fórmulas que, para tirar um, fica complicado. Aí ruim. Não, claro, porque pode ter simplesmente o time ganhar os 2 primeiros e o terceiro jogo não vale nada, né? Então, não é uma informação, né? Bem, não, além do... E mesmo assim, se tu tem um placar elástico no primeiro jogo, ou em um dos 2 primeiros jogos, tu pode matar o ímpeto daquele time. Verdade. De chegar no jogo final e reverter por uma questão por saldo de gols. Concordo. Te redimisse da bobagem que tu falou há pouco, então, boa, Capelari, é isso aí. Cara, eu tenho vontade de atender esse telefonema aqui e mandar o cara para aquele lugar, né? Porque eu recebo 800 mil ligações por dia. Tu não sabe bloquear? Bloqueia, rapaz. Tu acha que bloquear, funciona? os caras vão lá e mudam de número. Eu sei, vai ter que bloquear. Vai ter que bloquear. Pessoal, 1h e 21 de programa. Eu acho que o pessoal está até cansado da caída aqui no espectadores simultâneos, nós tivemos um grande número de visualizações. Vamos aí começar indo para o fechamento? Certo. Sobre a Croácia, alguma frase? Pessoal que não acompanha achou que foi surpresa a Croácia? Não, time que sabe jogar, time que tem bons valores em todas as posições. Lovren, que foi durante muito tempo titular do Liverpool, aos 37 anos, o Modric comendo a bola ainda, literalmente, né, em homenagem ao nosso programa. Guardiola joga no Leipzig. Não, esse time decepcionou, né?
Sim, e a Aqui, gente ó. tem aí bons jogadores, né? O lateral esquerdo ali, como é que é o nome dele? Berezic, né? Como é que eu esqueci o nome? Pronunciei. O esquerdo ou direito? O Juranovic? O outro. O Ninguém Iranovic eu achei sabe. fraco. Ah, o Sousa na esquerda. Sousa na Sousa esquerda. joga no Stuttgart. Sim. O Rabajic joga muita bola. Ó, Maurício, a Cláudia Ott disse que é mãe da tua amiga da tua mãe. Te mandou um super Todo abraço. mundo é amiga da minha mãe. Um abraço para ela. Eu queria mandar um abraço para o Raji, grande amigo, com certeza está nos assistindo aí. Figura O ímpar. Rubens perguntou se quem for o primeiro patrocinador recebe um voucher vitalício. Recebe, desde que patrocine. Nós vamos vir aí para o novo modelo aí do programa, né, pessoal? Até rapidamente falando, né? Já que a gente já está finalizando, nós temos mais um programa gravado, que vai ao ar dia 25, desculpa, dia 23. Não, agora, daqui a 3 quinta-feira dias. agora, Isso. daqui a 3 dias, que vai falar sobre jogos em dias de natais, por que tem esses jogos no Boxing Day, foi uma discussão bem legal. Na sequência, no dia 29, nós vamos fazer um programa de fechamento do ano, de falar sobre tudo que aconteceu nesse ano dentro do esporte bretão. Mas não vai ser tu Acho que que a vai comandar, né? É tu que vai botar no YouTube. Não vai ser isso. Não, vai funcionar, passar, vai funcionar, né? Tu vai vai dar transferir certo, para vai dar outro. certo. E ano que vem, nós vamos ter aí umas 2 semaninhas de férias no início de janeiro e vamos vir aí, se Deus quiser, numa reunião que nós vamos ter aí na próxima semana, com novidades aí, com apoiadores que vão trazer mais qualidade ao nosso programa. E também aproveitando aí um abraço para o Márcio Augusto Brito, alguém conhece? Opa, O Brito, grande pô. Brito. Grande Brito, abraço. Ele mandou um abraço para o Cláudio, que jogou no Grêmio Santanense. E o Ah, Michel pediu para mandar um abraço para o Maionese e para o Trator. Vai Tá. mandar. Só rapidamente, em relação ao nosso novo formato de programa, que terá a presença de convidados em alguns programas. Isso. E eu queria aqui, em primeira mão, dizer que já temos um convidado para o nosso primeiro programa, que será gravado em janeiro, e será Sérgio Couto, grande conhecedor do futebol, que foi repórter da Band, da Guaíba, aqui no Rio Grande do Sul, acompanhou a dupla Grenal e tem inúmeras histórias saborosas de futebol e vai estar dividindo isso com a gente aí no começo de janeiro, esses programas que devem ir ao ar na segunda quinzena de janeiro. Então, já agradecer ao Serginho aí por ter aceitado o convite. Nós já temos aí algumas figuras aí que já se dispuseram a estar com a gente. O grande problema é a gente fazer isso através de... ainda estamos estudando, mas porque as pessoas não estão em Florianópolis, nós estamos fora do eixo central, né? Mas nós temos aí vários jogadores que também querem participar, já jogaram em grandes clubes, e nós vamos desenvolver a nossa plataforma para isso. Para isso nós precisamos do apoio. Para isso nós precisamos do apoio da Fibratur, né? A Fibratur podia apoiar a gente nesse assunto, né? Estou falando o nome da Fibratur aí, que pode ser um grande apoiador nosso. O Alexandre, se Deus quiser, vai estar com a gente aí. Já estamos falando da maior agência de turismo de Santa Catarina. Quem sabe vem com a gente. A dona Silvia mandou um abraço para ti. Está muito bom, a dona Silvia Capelari. Mãe, dona Silvia. Prazer. Grande Silvia. Dona Silvia, grande abraço. Outro detalhe também daqui a pouco a gente vai ter no nosso canal ali os cortes curtos, né? Que são as pequenas pílulas dos episódios, desde o número 1 até o 12. Daqui a pouco o presidente vai arranjar o tempo para colocar, né? Para vocês começar o ano aí, terminar e começar o ano com pílulas. Esse programa aqui também serviu para a gente saber que a gente é querido por amigos e familiares, né? Bom. Isso é bom. Mas mesmo assim, pessoal, a gente vê a métrica aqui.
A gente vê a métrica aqui de um programa orgânico como o nosso, e nós estamos construindo um trabalho legal. Ó, meu filho acabou de passar aqui na sala dizendo, ó, ficou muito bom, ficou muito Abraço, bom. Rodriguinho! Abraço, Rodriguinho! Foi ele que veio me dizer, não está ao vivo, pai, não está ao vivo. Tem que botar o Rodriguinho de assessor desde o início, pô, e não com meia hora de programa, pô. Então tá, certo. Acho que é isso. Acho que é isso. Acho que é isso, pessoal. Foi um bom programa e não deixa de ser aí uma experiência. Uma experiência, exatamente. E, com certeza, repetiremos mais vezes. Com certeza. Aí vamos nos Um grande abraço, agradecer aos meus amigos citados aí, vários, os nossos amigos, né? Enfim, qualquer coisa, para quem quer saber um pouco mais de futebol alemão, tem o Instagram, carlos.falkowski, todo dia alguma coisinha, história do futebol alemão, atualidades, quando voltarem os campeonatos, que agora lá é a pausa de final de ano, né? Então, a Bundesliga volta em janeiro. Instagramzinho lá. Eu aposto que tu vai ganhar uma nova seguidora. Quem? A dona Silvia Capelari. Ela gosta de futebol alemão? Vai começar a gostar, tu vai ver. Que bom, legal, foi um prazer. Deixar claro aqui, então, no final, né, meu agradecimento também, mil desculpas aí para os meus amigos pela falha aí na abertura do programa, do privado para o público, isso aí acontece, mas a gente aprendeu, né, e deixar um abraço aqui final para os nossos últimos comentaristas aqui do nosso chat, é importante citar, né, o Alexandre Pinheiro participou ativamente aí falando que 94 Bulgária, 98 Croácia, que não tinha tradição. Bulgária. É uma Coreia e Turquia em 2006, grande. Portugal e o Marcelo também valeu, pessoal, parabéns pelo novo formato. Os debatedores comeram a bola hoje, sucesso, abraço, né? O Rubens disse que tu tem que arrumar o teu fundo, Carlinhos, e o teu também, Capelari. A Silvia pediu para te sorrir um pouquinho mais sobre o Maurício. Então... Não, ela sabe que eu sou um cara sério. E eu também queria agradecer a todo mundo aí que participou e que esteve com a gente. E quem vai ainda ver esse programa, daqui a pouco a gente vai subi-lo, né, para o nosso canal de vídeos. E muito obrigado. E a gente espera que 2023 seja realmente diferente. E convidando todo mundo que está ainda assistindo para que veja o nosso programa de quinta-feira, está gravado. E o dia 20 do final do ano, que a gente vai fazer novamente nesse formato, para que a gente possa debater aí o final do ano do futebol brasileiro, já nos preparando para o ano que segue. Tá bom, pessoal? Grande abraço, comendo a bola. Boa noite. Aí, Maurício, termina aí, tu que é o âncora, termina aí. Não, eu tô sem essa possibilidade hoje. Tá contigo, então, pessoal, o negócio. comendo a bola fica por hoje por aqui. E até a próxima. Um grande abraço. Abraço.